Bom, galerinha, estamos começando aqui mais uma aula do capítulo 4 e 5, cinética química, tá? Abrindo aqui com uma mensagem: não espere por circunstâncias ideais, elas nunca chegam, então batalhe bastante, tá bom? Para você conseguir chegar onde se quer. Capítulo 4, a rapidez das reações químicas. Nesse capítulo, o objetivo é compreender como acontecem as reações químicas, a rapidez delas, né? Tem reações lentas, como está aí na foto, o envelhecimento, né? E reações rápidas, como riscar um fósforo, né? A combustão. São reações que acontecem, né? Com diferente rapidez. E aí, esse capítulo vai investigar isso. É possível controlar o tempo em que se processa uma reação química? Como explicar que alguns processos ocorram mais rapidamente do que outros? São perguntas que o capítulo pretende responder. A cinética estuda a rapidez das reações, aqui a oxidação do ferro que acontece de forma lenta, que é a ferrugem, né? E a explosão da pólvora, enfim, qualquer explosão é bem mais rápido que uma ferrugem. Eu posso calcular a velocidade média de uma reação, basta eu pegar a quantidade de reagente que foi consumido e dividir pelo tempo que levou para ser consumido, dividir e pronto, eu vou ter a velocidade. Aqui eu tenho um exemplo, não é? Como calcular essa velocidade aí, médio. Ele está dando aqui entre 2 e 5 minutos. Tá aqui, ó, 2 e 5 minutos. Só que aqui está em segundos, ó, o tempo. 120 segundos, que corresponde a 2 minutos, e 300 minutos, que corresponde a... ou 300 segundos, que corresponde a 5 minutos. Então é só pegar as concentrações, ó, né, em mol por litro, subtrair. Velocidade é igual a 0,7 menos 0,4, que é essas duas concentrações aqui, ó, de cima, dividido. Eu posso, como o tempo aqui está em minuto, ó, então eu pego 5 menos 2. Isso vai dar o quê? 0,7 menos 0,4 vai dar 0,3 dividido por 3. 0,3 dividido por 3 vai dar igual a quanto? Vai dar igual a 0,1. Então a resposta é a B. Belezura? Show. Só matemática aí, muito simples. Aqui eu tenho um exemplo de uma reação química, né? Que é o pentóxido de nitrogênio, formando-se dióxido de nitrogênio e gás oxigênio, tá certo? Aqui é a média de rapidez, observa aqui a medida da velocidade, da rapidez dessa reação. À medida que o tempo vai passando, ó, sai de 0 para 500 segundos, o que acontece com o N2O5? Ele vai diminuindo, que o reagente ele vai sendo consumido e os produtos vai aumentando. O produto é o NO2 e o O2. Observa que vai aumentando, ó, certo? Então, à medida que o reagente vai sendo consumido, os produtos vão aumentando, não é? Beleza, show de bola. Como vocês podem ver aqui nesse gráfico da concentração versus o tempo, essa curva em vermelho, essa curva em vermelho aqui, ó, ela representa, à medida que o tempo vai passando, a concentração vai aumentando. Então isso aqui é um produto, certo? É um produto. Essa linha azul aqui, ó, a curva azul, à medida que o tempo vai passando, a
concentração vai diminuindo. Então, aqui é um reagente. E essa linha amarela, levemente subindo, também é um produto. Então, na reação lá do N2O5, formando NO2 e O2, vocês observam que esses dois aqui, ó, são os produtos. Então, a curva deles é subindo, é aumentando, né? Show, Roberto. E essa do N2O5, que é o reagente, ele vai diminuindo, porque a concentração dele vai caindo. Tá certo? Então eu consigo identificar. Agora, como é que eu consigo identificar quem é o NO2 e quem é o O2 nessas duas faixas, nessas duas curvas? O que tem maior concentração é o NO2, tá certo? Se você for ver lá na reação, vamos ver aqui a reação, tá aqui. Eu tenho 4 moléculas de NO2, ó, 4, tá vendo? Se é 4, então significa que a concentração é bem maior do que o O2, que só tem um. Quando não tem nada, tem um aqui. Tá ok? Show, Roberto. Esse slide, como uma reação acontece? Aqui é uma reação do magnésio com água, na presença de fenolftaleína. Galera, observa que no tubo de ensaio 1 eu tenho magnésio com água, tá certo? Na presença de fenolftaleína, o que acontece? Qual a reação que acontece mais veloz? É claramente na 2, né? Com a mudança de cor aqui, ó, a gente percebe que a reação está acontecendo. A água aqui que eu coloquei aqui é uma água morna. E a água que eu coloquei aqui é uma água fria. Então observa, a reação aconteceu mais rapidamente com a água morna, tá? Então isso vai explicar que o aumento de movimentação das partículas, os choques que as partículas da água terão com o magnésio, não é? Esse vai se processar mais rapidamente, tá? E isso é explicado pela teoria das colisões. De acordo com a teoria, o que vai haver na água morna? Uma frequência das colisões maiores, uma energia da colisão grande, né? Os choques entre as moléculas, a orientação correta das moléculas que entram em contato, tá certo? Isso aí é a teoria das colisões, é ela que explica por que na água morna o magnésio reage mais rapidamente do que na água fria, ok? Isso aqui é como se fosse o magnésio e a água se chocando, né? No microscópico. As partículas, né? Em vermelho seria, no caso, magnésio, e as bolinhas cinzas seriam as partículas da água. Então elas se chocam com mais frequência e acaba acontecendo a reação mais rápido. Toda reação tem esse complexo ativado e energia de ativação. O que é isso? Gente, o complexo ativado é uma espécie intermediária. Antes que a reação aconteça, os reagentes eles se transformam nesse complexo ativado, que nada mais é que é uma espécie química que está entre o reagente e o produto. Então, é quase o produto, mas não é ainda, tá certo? Então, para eu me transformar no produto, eu preciso me transformar primeiro no complexo ativado. E a energia de ativação, professor, o que é? É a barreira energética que é necessário ultrapassar para que a reação ocorra. E como é o nome dessa barreira, professor? Energia de ativação. Então, a energia de ativação nada mais é que a barreira energética que os reagentes precisam ultrapassar para a reação acontecer, ok?
Então, qual é a diferença do complexo ativado para a energia de ativação? O complexo ativado é o ponto máximo que os reagentes já atingiram de energia para que a reação ocorra. Então, é uma espécie intermediária, né? E a energia de ativação é a barreira energética que é necessário os reagentes ultrapassarem. Tá aí, galera, a energia de ativação, ó. Ela vai dos reagentes para o topo, né? Ó, dos reagentes para o topo. Dos reagentes para o topo. É isso aqui, a energia de ativação. Essa barreira aqui, ó. Vendo? Aqui é uma barreira maior, aqui é menor, né? É essa barreira que eu chamo de energia de ativação, tá ok? Show de bola. E o complexo ativado, ele fica bem no ponto, ó. Bem no topo, né? Então aqui ele está quase virando produto, tá certo? Quase virando produto. Aqui nós já vamos entrar nos fatores que afetam a rapidez das transformações químicas, né? Esse capítulo vai investigar a influência da superfície do contato, a temperatura, a concentração, os catalisadores, como isso influencia na velocidade, tá, gente? E vai ver um pouco da lei cinética e a ordem de reação e o mecanismo, tá ok? Vamos lá. Quais são os principais fatores que influenciam a velocidade de uma reação química? Área de contato entre os reagentes, ou superfície de contato, né, como a gente chama, concentração dos reagentes, a temperatura, né, e os catalisadores. São esses quatro influenciadores, os mais importantes, tá? O primeiro, superfície de contato. Olha aí, quanto maior a superfície de contato, maior o número de colisões entre os reagentes, maior a velocidade da reação. Essa é a regra. Eu coloquei um comprimido aí efervescente, né, inteiro em água e coloquei outro triturado, ou seja, quebradinho em vários pedaços. Qual foi a reação que aconteceu mais rápida? Claro que foi o triturado, observa, certo? Porque quanto maior a área de contato do comprimido com a água, mais veloz é a reação. Isso aí é superfície de contato, ou seja, para cozinhar batatas é melhor você cozinhá-la em vários pedaços pequenos e não inteira, tá certo? Porque a superfície de contato da batata com a água é melhor ela toda cortadinha, tá ok? Show. Aqui é a explicação de como é, ó. Aqui ela toda quebradinha, o comprimido todo quebradinho, ó, ele reage mais rápido porque a área de contato é maior, tá vendo, ó? A superfície de contato. E aqui não, aqui reage mais lento porque é só uma superfície, ó. Tá ok? Aí a regra da superfície de contato. Aumentando a superfície de contato, aumenta a frequência das colisões, né, das moléculas. Essas colisões efetivas aumentam com o tempo e mais rápida a reação se torna. Vamos agora para a concentração dos reagentes, que é o outro influenciador. Quanto maior a concentração dos reagentes, maior será a velocidade, gente. Isso aí é óbvio, né? Quando tu deixa um suco em cima da mesa, o que acontece? Com o tempo, o suco ele vai se degradar. Por quê? À medida que o suco está ali em cima da mesa, o oxigênio ele vai sendo usado nesse suco. O suco vai entrando em contato maior com esse gás oxigênio, tá ok? Então, quanto mais gás oxigênio, mais veloz é a reação. É a mesma coisa da fogueira, né? Quanto mais tu coloca ar nessa fogueira, ventila mais veloz é a queima da lenha. É a mesma coisa da churrasqueira. Quando tu vai acender e tu abana aquilo ali, tu tá jogando mais oxigênio nela para a reação acontecer mais rápido
e pegar fogo melhor. Aqui explicando mais uma. Aí a regrinha da concentração é: quanto maior a concentração dos reagentes, mais colisões entre as espécies de reagentes, maior a rapidez da reação. Belezura? Temperatura. Quanto maior a temperatura, mais veloz é a reação, tá? Quanto menor a temperatura, menos veloz a reação. Quando tu colocar alguma coisa na geladeira, tu está diminuindo a temperatura, as reações não vão acontecer rápidas, elas vão acontecer lentas. É por isso que a gente coloca na geladeira, né? O que acontece? A temperatura aumenta, a energia cinética aumenta, a colisão aumenta e a velocidade da reação aumenta, tá? Então, como é a regrinha da temperatura? Aumenta a temperatura, as partículas aumentam a energia cinética, as colisões as colisões com energia suficiente aumentam, o número de colisões efetivas aumentam, aumentando assim a rapidez da reação. E por último, os catalisadores. Gente, os catalisadores são substâncias que aumentam a velocidade das reações, mas elas não reagem, elas aumentam, mas no final elas se encontram lá do mesmo jeito, tá? O contrário de catalisador é inibidores, né? São os inibidores, ao contrário dos catalisadores, diminuem a velocidade, mas os catalisadores aumentam a velocidade. E como os catalisadores aumentam a velocidade? Gente, diminui a energia de ativação, só isso. Vamos ver aqui se ele mostra. Bom, aqui é um exemplo, né? A catalase, que é uma enzima. As enzimas, gente, são catalisadores biológicos. Elas que facilitam e aceleram algumas reações, tá? No nosso corpo. O catalisador é uma substância que aumenta a velocidade, como eu já disse, sem ser consumido, tá? E ele faz isso como? Diminuindo a energia de ativação, beleza? Aí mais uma vez, os catalisadores não são consumidos, tá certo? E aí é um gráfico que mostra claramente, né? A reação com catalisador é a curva vermelha, ó. É essa aqui. E a sem catalisador é a azul. Observa que quanto mais alto for a energia de ativação, é essa barreira aqui, ó. Quanto mais alto é isso aqui, mais lenta é a reação. Quanto mais baixo for essa energia de ativação, mais rápida é a reação. Beleza? Show. Daí uma reação com catalisador, observa. E a mesma reação sem catalisador. Com catalisador, a energia de ativação é bem pequenininha. Sem catalisador, a energia de ativação é maior, certo? Então eu coloco o catalisador, diminui a energia de ativação para esse tamanho aqui, e a reação ela se processa mais rapidamente, ok? Aí os catalisadores na indústria é muito comum. Bom, galera, a ordem de reação é a influência das concentrações dos reagentes na velocidade, tá? Nada mais é que isso. Como é que funciona a ordem de reação? Eu tenho uma reação, que no caso aí é água oxigenada, né? Que é o único reagente que tem nessa reação, tá aqui ele, H2O2, formando água e gás oxigênio. Galera, observem aqui os experimentos. 1, 2, 3. As concentrações de H2O2, o que está acontecendo aqui, ó? 001, 002, 003. E a rapidez, 1, 2, 3. Observa bem. Se eu duplicar aqui a concentração do experimento 1
para o experimento 2, eu duplico 2 vezes. O que aconteceu com a velocidade? Duplicou também, 2 vezes. Então aqui a ordem é 1. A ordem é 1. Tá? Ordem 1. Simples assim. Agora vamos ver outro exemplo aqui. Esse exemplo aqui, gente, eu tenho 2 reagentes. É outra reação química aí. O H2 reagindo com NO, formando água e N2. Galera, eu vou analisar o H2 e o NO. Tá aqui eles, ó, o H2 e o NO. Qual é a ideia? Vamos ver aqui. Se eu pegar o experimento 1 e o 2 e analisar comparando, ó, NO 6,6, ou seja, permanece igual, mas eu duplico aqui o H2, ó, 2 vezes. O que foi que aconteceu com a velocidade? Duplicou também. Então aqui a ordem é 1 em relação ao H2. Em relação ao H2, a ordem é 1, certo? Vamos ver em relação ao NO. NO, tá aqui ele. Vamos analisar. Quando eu analiso o experimento 3 e o 4, eu dupliquei 2 vezes, né? Dupliquei a concentração de NO. O que foi que aconteceu com a rapidez? Quadruplicou 4 vezes. Se quadruplicou, quando isso acontece, a ordem é 2. Então, a ordem do NO é 2. Porque eu dupliquei a concentração e a rapidez quadruplicou 4 vezes, né? Quando isso acontece, é 2. Pronto, simples assim, gente. Vamos ver aqui se tem um. Com isso, eu formo a famosa lei cinética, né? Que é isso aí, ó. A lei cinética da reação nada mais é que rapidez é igual a K, que é a constante, vezes a concentração de NO2, que no caso aqui é ao quadrado. Tá aqui ela. Por que o CO não aparece aqui? Porque o CO deve ter uma concentração mínima, tá? Através dos experimentos a gente sabe. Tá? E por que é 2 aqui? Porque a ordem de reação é 2, do NO2, tá certo?